Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria a gente se reencontrar. Na semana passada eu fiz um vídeo falando para vocês sobre o mês missionário. O mês de outubro, que nós estamos encerrando essa semana, é o mês das missões. É um mês em que a igreja se dedica a refletir sobre as missões e também ela nos incentiva a ajudar as missões, as diversas missões que existem no mundo. Ajudar de duas maneiras. De maneira material e de maneira espiritual. De forma material, com apoio financeiro, com ajuda material. E de forma espiritual, com o auxílio das nossas orações, dos nossos jejuns, dos nossos sacrifícios pelas missões. Oferecemos a Deus orações de intercessão, para que as missões sempre ocorram da melhor maneira possível, que Deus sempre socorra aqueles missionários que se encontram em dificuldades, que seja o próprio Jesus a falar através da boca desses missionários que se espalham pelo mundo inteiro para poder pregar a palavra de Deus. Então tudo isso é matéria de reflexão para esse mês de outubro. E a gente está encerrando esse mês e é sempre importante a gente refletir sobre isso. No ensino religioso, a gente traz também esses temas que são incentivados pela igreja para a gente também tornar esses temas matéria de reflexão para a gente nas nossas aulas. Eu deixei para vocês 3 questões sobre essa aula de outubro, mês das missões, e agora eu estou aqui então para indicar para vocês qual seria a resposta que eu esperava de vocês, Eu vou corrigir essas questões. A questão 1 diz assim: quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Santa Teresinha foi uma santa francesa, lá de Lisieux, uma cidadezinha na França. Ela viveu na segunda metade do século XIX. E ainda muito nova, com 15 anos, ela entrou no Carmelo, se tornou freira. Na verdade, ela não tinha nem idade para entrar no Carmelo, precisou de uma autorização especial do Papa para poder ingressar na ordem carmelita. E ela viveu somente 24 anos. Santa Teresinha morreu muito nova, de tuberculose, mas ela viveu de maneira muito intensa e foi uma grande santa. Santa Teresinha, ela sempre dizia que o maior desejo da vida dela, o maior desejo que movia o coração dela era ser missionária, espalhar o evangelho aos 4 cantos do mundo, levar a palavra de Jesus, ajudar na conversão dos pecadores, ajudar as pessoas a conhecerem Jesus. Era isso que ela queria. Mas ela vivia impossibilitada de fazer isso, porque ela não podia sair do convento. Então, lá no convento, o que ela fazia? Ela oferecia os seus sacrifícios diários, as suas dores, oferecia as suas orações, tudo isso pelos missionários. E uma coisa interessante que aconteceu depois da morte dela é que o diário dela virou um livro, História de uma Alma. E esse livro chegou aos 4 cantos da terra. Esse livro se tornou um best-seller. Esse livro se tornou um clássico de espiritualidade. Fiéis do mundo inteiro leram esse livro e tiveram uma experiência de conversão, tiveram uma experiência de contato com Deus através da experiência de Santa Teresinha, do cotidiano dela, ali de oração, de sofrimento, de sacrifício e também de alegrias no coração de Jesus. Tudo aquilo que ela deixava registrado nas páginas do seu diário, isso aí serviu de combustível, de alimento para muita gente, alimento espiritual. Então, o que Santa Teresinha não conseguiu em vida, ela conseguiu depois da morte, que foi atingir inúmeros corações, chegar a diversas pessoas, conseguir levar essas pessoas até o coração de Jesus, que é justamente a atividade do missionário, levar a palavra de Jesus e levar as pessoas até Jesus. Então, levar Jesus até as pessoas e levar as pessoas até Jesus, como a missão do profeta no Antigo Testamento, Moisés, por exemplo, que subia até a montanha para poder conversar com Deus e depois descia da montanha para poder levar a palavra de Deus ao povo.
Então é essa função do evangelizador. Ele deve ser, antes de tudo, um homem que tem profunda intimidade com Deus, porque senão ele não vai falar de Deus, ele só vai falar de si mesmo. Mais importante do que falar de Deus para os outros é falar com Deus. Então, se ele tem uma experiência de intimidade com Deus, uma vida religiosa profunda, então ele vai ser um missionário melhor, porque ele tem uma experiência com Deus, né? Ele tem algo para contar. Ele não vai falar de si mesmo, enfim, dos seus próprios caprichos, das suas próprias opiniões, mas ele vai ser sempre um portador da palavra de Jesus. Palavra essa que ele experimenta antes de todo mundo. Então, Santa Teresinha, que teve essa vida de profunda intimidade com Jesus, foi uma freira contemplativa, uma freira carmelita, ela acabou atingindo muitos corações depois da morte dela, a partir da publicação do seu diário História de uma Alma. E vejam como é o poder de Deus, né? Santa Teresinha, que nunca saiu do seu Carmelo, depois acaba, no século XX, sendo proclamada pelo Papa padroeira das missões. E a memória de Santa Teresinha é celebrada logo na abertura do mês missionário, que é o mês de outubro, que no dia 1º de outubro, nós celebramos o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, Deus ele é capaz de superar qualquer limitação nossa. Nós temos limitações, nós não podemos fazer todas as coisas, estar em todos os lugares, mas o poder de Deus é capaz de superar tudo isso, né? E fez de Santa Teresinha uma grande missionária sem nunca ter saído do seu convento. Isso que é o mais bonito, né? O quanto o poder de Deus se manifestou nessa história. Questão 2. O que é ser missionário? Tradicionalmente, ser missionário significa levar a boa nova, levar a palavra de Jesus a uma terra estrangeira, a uma terra que ainda não conhece a palavra, ainda não foi fecundada pela palavra de Jesus. Então, missão é basicamente isso, né? Levar Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Só que uma reflexão que eu fiz com vocês, é uma reflexão que a igreja nos incentiva a fazer, é que mesmo que nós não saiamos da nossa terra, mesmo que nós não façamos missões nesse sentido tradicional, todos nós, de certa forma, somos missionários. Porque todos nós podemos levar a palavra de Jesus a pessoas que convivem conosco e que de repente estão afastadas dele e que de repente ainda não o conhecem. Então você pode, por exemplo, entre os seus amigos, falar de Jesus. Você pode, por exemplo, incentivar uma pessoa a deixar uma vida de pecados que de repente está destruindo essa pessoa. Você tem lá o seu amigo, por exemplo, sei lá, começa a usar drogas, começa a fazer coisas erradas, e você vai lá e fala para ele, olha, você não pode fazer isso, você deveria considerar que Jesus te ama. Às vezes você tem, por exemplo, algum amigo que tem pensamentos suicidas, e aí você pode falar para ele, olha, sua vida é preciosa, Deus te ama, né? Jesus morreu numa cruz por você, então não se sinta sozinho, não se sinta como se você não fosse amado, como se você não fosse importante, né? Jesus morreu por você. Então, assim, quando a gente, nessas pequenas atitudes, ajuda as pessoas, faz com que essas pessoas tenham um contato com Deus, quando a gente leva essas pessoas até Jesus, né? Apresenta essas pessoas a Jesus, então a gente está sendo missionário. Isso também é uma obra missionária. A gente está levando Jesus a quem a gente pode levar, tá bom? Então, foi isso que eu quis dizer na semana passada, quando eu falei que todos nós somos missionários. São Paulo dizia assim, ai de mim se eu não evangelizar. Então, a gente tem que sentir essa necessidade, né, de falar de Jesus, de ajudar as pessoas. Às vezes você tem situações em que você encontra pessoas que estão necessitadas de Deus. E você pode ser justamente esse canal para que Deus chegue até essas pessoas. Santa Teresa de Calcutá falava assim, a gente não pode se esquecer jamais que nós podemos ser o único evangelho que uma pessoa lê na vida. Às vezes a pessoa não tem acesso à Bíblia,
Às vezes ela nunca vai pegar o Evangelho e vai ler, mas ela pode ter uma experiência de Deus a partir do contato com você, a partir das suas ações, a partir das suas palavras. Você pode ser um sinal de Deus para ela, você pode ser um canal da palavra de Deus. Então é isso que a igreja quer nos ensinar quando ela diz que nós todos, de alguma maneira, somos também missionários. Questão 3. Por que é tão importante rezar pelos missionários? Primeiro porque fazer missão é sempre difícil. Você sempre vai encontrar a incompreensão das pessoas. Às vezes as pessoas ridicularizam a religião, não dão ouvidos. Então você precisa ter coragem, às vezes, de falar de Deus, de falar de Jesus, coragem de repente ser contra algumas coisas que, por mais erradas que sejam, são coisas assim que muitas pessoas gostam e apoiam, e você vai ter que dar bom exemplo como cristão e vai ter que evitar essas coisas. Então, fazer a missão é sempre uma dificuldade, é sempre algo que exige de nós um esforço. E muitas pessoas fraquejam. Muitas pessoas não têm a coragem suficiente, não têm a resistência, não têm, digamos assim, a constância na fé para poder manter os seus propósitos, mesmo diante de dificuldades, diante de tribulações, diante de adversidades, às vezes até diante de perseguições. Como eu disse para vocês na semana passada, existem lugares, por exemplo, no mundo, em que o cristianismo é proibido, é perseguido pelo Estado, pelo governo. Então o cristão ele precisa ficar ali meio escondido, meio clandestino. Existem lugares que são lugares assim extremamente pobres, em que a pessoa que vai para lá para poder pregar o evangelho, ela corre risco de pegar doenças, de contrair doenças, ela vive uma vida muito simples, às vezes uma vida muito mais simples, muito mais pobre do que a vida que ela tinha na sua terra natal, mas por amor a Jesus e pelo desejo de levar Jesus a outras pessoas, ela renuncia a todas essas comodidades e vai. Eu citei para vocês o exemplo do padre José de Anchieta, que hoje em dia já é santo, né? Foi canonizado São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. E o Brasil foi todo construído por missionários, né? Os missionários jesuítas que vieram para cá e trouxeram catequese, trouxeram Jesus, fizeram do Brasil um país católico. Então isso é muito importante, né? A gente olhar para a nossa própria história e ter essa gratidão pelos missionários, né? Por aqueles que nos apresentaram Jesus. Se você, por exemplo, sei lá, se você na sua vida você consegue uma coisa muito boa, vamos supor um emprego muito bom, você vai ser grato àquela pessoa que te deu a oportunidade do emprego, porque essa pessoa te deu uma coisa muito boa, te deu um grande presente. Não tem nada mais importante, não tem nada mais vital para a gente do que conhecer Jesus, conhecer e amar Jesus. Então, aquele que nos apresenta Jesus, nós devemos ser muito gratos. Por isso a gente tem que ter também essa gratidão com os missionários, tá bom? Então, ter gratidão com os missionários, rezar por eles, apoiá-los, isso é muito importante. É o que eu queria que vocês, basicamente, colocassem aqui na última questão, questão 3. Valeu, galera! Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Semana que vem a gente volta com conteúdo novo. Grande abraço!